galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona. Eu estou muito empolgado porque vocês não têm noção da quantidade de críticas nos mais diversos assuntos que o Lula vem sofrendo dentro da esquerda e por gente graúda. Gente, não é brincadeira, não é clickbait, não é alarmismo. Obviamente eu vou mostrar tudo pra vocês, fora as críticas do consórcio, que também estavam presentes ao longo do dia de ontem. Mas quero começar falando de censura, redes sociais. O Foca, né, o Felipe Neto aí, o Arthur Lira respondeu a ele e parece que o Lira se esqueceu do que ele fez no verão passado, né? Hipocrisia, a gente tem que mostrar também. Quero falar sobre o caso aí que envolve Marcel Van Hatten, a OAB. Quero falar de algumas coisinhas a mais. Quero falar do caso do Felipe Martins, falar sobre uma iniciativa bacana dos nossos deputados de direita, bacana mesmo. E quero falar do desgoverno nesse tópico. Duas coisinhas, na verdade talvez três. Uma é uma crítica, né, bem pesada aí que o Estadão tá fazendo, falando que o Lula parece que não gosta muito de liberdade não. Inclusive relembrando um episódio que o Lula fez contra jornalistas no passado. Depois o terceiro tema vem na sequência do segundo, para deixar vocês ainda mais animados depois aí da crise que o Lula enfrenta. Não tem outro nome, é um caos generalizado. Não quero adiantar nada, mas eu acho que vocês vão ficar felizes. Acho que vocês vão compartilhar um pouquinho de minha felicidade. Tá ali a foto do Lula versus Bolsonaro. A coisa é boa, a coisa é boa. E no final, se der tempo, ainda tem mais coisinha ligada a Bolsonaro pra gente comentar. E vamos lá que a introdução quase bateu 2 minutos. Vejam só. Ontem de manhã, logo cedo, Arthur Lira resolveu responder o Felipe Neto, né? Que falou da questão do escrentíssimo, blá blá blá. Esse aqui é o tweet dele. Uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. Confunde-se liberdade de expressão com direito a ofender, difamar e injuriar. Foi o que fez Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate. Mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado. Tá, beleza. O jurista André Marciga fala o seguinte, ó. Não é condição para exercer liberdade de expressão ser educado. Liberdade de expressão não é ter modos. Exercer direitos fundamentais da nossa Constituição não é questão de etiqueta. E essa situação toda do Felipe Neto, para mim a parte mais importante de todas é que ficou provado. Eu acho que os deputados deveriam ecoar isso no Brasil, em suas redes. Tá provado por A mais B que a internet não é terra sem lei. Que se fosse, o Lira não estaria apto a acionar o Felipe Neto na justiça. Então não é terra sem lei, tá provado. Tá provado. Agora, o Lira parece que come muito queijo, memória fraca, mas o Gustavo Zucchi, que escreve lá na coluna do Gadelha, né, tratou de relembrar. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Porque isso aqui é muito importante, mas muito importante. É uma hipocrisia sem igual, tudo que acontece. O Felipe Neto é que adora defender censura para os outros e agora tá gritando. E o Arthur Lira, que agora tá se dizendo ofendido, que é falta de educação, mas nesse caso aqui, trabalhou em prol do Felipe Neto. Vejam só, hoje em conflito, Lira já chancelou moção de solidariedade a Felipe Neto. O que foi que aconteceu? Lira já chancelou em 2021 um pedido de moção em solidariedade ao comunicador por perseguições. Logo em seu primeiro ano de comando na Câmara, Lira deferiu um pedido da deputada Fernanda Melchiona do PSOL de moção de solidariedade a Felipe Neto por perseguições constantes em razão de suas manifestações de opinião. O que foi que aconteceu? Na época, Felipe Neto estava brigando com o Bolsonaro. O youtuber foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Rio por ter chamado o então presidente de gênio durante o Fica em Casa. Então, assim, você acusar um cara de um crime bárbaro, assim, sem precedentes, você ganha apoio do Lira para votar uma moção de solidariedade. Agora, você falar que o Lira é o excrementíssimo, aí merece. Aí merece na justiça.
Você vê como é que o Brasil funciona. Ninguém quer resolver nada. Nem o Felipe Neto, nem o Lira. Estão os dois errados. Esse caso aqui é ótimo para mostrar como o mundo funciona. Não é porque um lado tá certo que o outro lado tá errado. Eu torço pela briga. É o único lado que eu tenho nessa confusão. Pra mim não tem ninguém certo nessa história. Mas vamos continuar. Isso aqui me deixa triste, de coração. Eu não entendo muito de justiça, mas eu tenho um eu vou do senso comum. Não sei, o cara que tem um senso comum, acho que fica meio chateado, meio triste, não tem outra palavra. O PGR, Paulo Gonet, ele pediu o aval de Felipe Martins para Estados Unidos compartilharem registros de suas viagens. O procurador-geral pediu ao Supremo que a defesa de Felipe Martins seja consultada e informe se ele pode autorizar o compartilhamento das informações a fim de agilizar as informações pendentes, saber, né, se ele foi ou não para os Estados Unidos. Porque o governo americano não deu a resposta. Falou, não pode, privacidade. O ex-assessor não é obrigado a concordar, já que tem a prerrogativa de não produzir provas contra si se achar que pode ser prejudicado. Eu sou burro, sou leigo. Só tenho um senso comum ao meu lado, nem sempre o senso comum é o que está na lei. Mas eu acreditava no mundo, né, que você é inocente até que se prove o contrário. Eu acho que quem tinha que provar que ele foi é a justiça. Não é ele que tem que provar que ele é inocente. Eu sinto que as coisas estão muito estranhas no Brasil. Eu fico triste de coração. Parece que Deus toca o coração de todos esses homens. Pelo bem, sabe, do Brasil mesmo. Todo mundo reclama que o clima no Brasil tá ruim. Ah, é polarização. Acho que esse tipo de... por senso comum, pro leigo. O leigo olha isso e fala, rapaz, coisa triste. Mas para animar um pouquinho. Câmara cria subcomissão sobre liberdade de expressão proposta por Eduardo Bolsonaro e Mário Frias. Parabéns, deputados. É importante. Ainda que não vença, ainda que não tenha maioria, tem que estar discutindo. E eu acho que o Legislativo, né, a Câmara, é o local certo para isso. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma subcomissão especial para discutir violações aos tratados internacionais sobre liberdade de expressão. A medida foi criada a partir de um requerimento protocolado pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Mário Frias. Esse é o primeiro passo. Tem que criar comissão, discutir. No final desse processo, né, essas comissões apresentam algum tipo de relatório que normalmente vai endereçando para formulação, criação de leis. Tem que trabalhar. O primeiro passo foi dado. Espero que venham os próximos. Hoje, eu tinha dito ontem, né, que falei, quase estou colocando a mão no fogo, então notícia boa. Não é essa. Não é essa. Uma coisa mais concreta mesmo. Não vai ficar só o nome da discussão. Eu fui ontem perguntar, né? Quer dizer, ontem pra vocês. Era de manhã pra mim hoje. Eu falei, e aí? Só terça. Eu falei, putz. Ainda bem que eu falei que eu vou colocar quase a mão no fogo. Mas a justificativa que eu recebi foi interessante. Comento pra vocês terça-feira. Continuando. Atenção aqui. Você lembra quando começou o caso? Twitter, falei, pessoal, calma, beleza, bacana. Lavou a alma, né, em algumas partes. Mas vamos manter o pé no chão, olhar as coisas práticas, as coisas concretas. É uma denúncia, como várias outras que já aconteceram. E eu pontuei bastante, né, que no meu ponto de vista, é importante tentar utilizar esse clamor, esse momento, para tentar tomar algumas ações mais concretas. Eu não acho, nunca achei, né? Acho que eu nunca falei isso, que o Elon Musk quer salvar o Brasil. Eu creio que eu nunca falei isso. Eu falei exatamente o contrário. Eu falei, calma, gente. É só, até agora, o que foi que aconteceu? Até agora, eu falei em vídeo, eu falei, até agora, as contas, né, não foram liberadas. Vamos esperar pra ver. As contas que o Elon Musk falou no primeiro dia, que ele ia liberar, que não ia mais cumprir as ordens judiciais, etc., não só estão bloqueadas até o presente momento, como investigados usaram falha operacional para burlar restrições. Quem aí conseguiu ver uma live ou outra foi porque a turma burlou as restrições. Então Elon Musk não só não liberou o pessoal, como ainda falou que o pessoal que todo mundo viu tá errados. Estão errados. Não fui eu que deixou.
Em ofício enviado nesta sexta ao Supremo, a defesa do Twitter tentou se isentar das acusações de ter permitido que perfis bloqueados na plataforma por determinação judicial ficassem visíveis na rede social. Em resposta, a rede social culpou os investigados, dizendo que os mesmos utilizaram uma vulnerabilidade do sistema para conseguir acessar a plataforma. Estes indivíduos, os investigados, após terem as suas contas bloqueadas, adotaram diferentes estratégias para desafiar a ordem de bloqueio e também as regras das plataformas por meio da criação de novas contas e da exploração de vulnerabilidades sistêmicas para perpetuar as suas atividades. Então, Elon Musk botou a culpa nos bloqueados. Por isso, sou meio chato, mas não é por nada não. Sendo chato, levemente arrogante. Creio que minha taxa de acertos, ou pelo menos de ponderações, acho que assim, eu sempre mantenho um pé no chão. Acho que eu nunca iludi ninguém. Pelo menos não de forma intencional, né? Acho que eu sempre ajudei a manter, né, a expectativa controlada. Calma, deixa pra se empolgar na hora certa. O documento, a defesa do X, afirma que os perfis bloqueados pela justiça ficaram visíveis após uma falha técnica temporária, isolada e imprevisível, a depender do modo de acesso. Na interface web, as contas apareciam devidamente bloqueadas, enquanto via aplicativo móvel era possível visualizar a foto de perfil, a foto de capa e a biografia do usuário, explicou a empresa. Creio que a grande mudança que as pessoas esperam, ela só deve vir numa longa jornada que vai pelos caminhos, né, somente do legislativo brasileiro, após uma expansão, formação de um grupo coeso, aumentar a bancada da direita. Não acho que a direita vai conseguir eleger 300 pessoas, acho improvável, mas vai eleger mais do que elegeu agora em 2022. Mas, por mais que não eleja 300, eu acho que existe possibilidade até desse novo Centrão. Vai ter deputado do Centrão eleito, não tem como negar isso. É impossível isso acontecer. Assim também como vai ter deputado de esquerda. Mas tentar ir buscando para ter no mínimo, 257 na Câmara a partir de 2027. E no Senado, eu acho que está até muito mais fácil que a Câmara buscar 41. Maioria simples, que no mínimo, você já tem a presidência do Senado e a presidência da Câmara, no mínimo. E tem as informações interessantes sobre isso, pra gente falar na frente. Coisa boa, sobre eleição. Acho que você não entendeu o meu ponto. Continuando, ontem tivemos aí um novo fato que surgiu. A OAB resolveu acionar o Marcel Van Hatten na justiça. Ele tá comentando aqui sobre o caso, falando que, peraí, é sério isso? A OAB quer me acionar na justiça por um discurso que eu fiz na tribuna da Câmara. Perderam completamente a noção? Se eu realmente tivesse feito fake news, como mentirosamente agora me acusam de ter feito, por que o presidente da OAB, o Beto Simonetti, não peticiona diretamente no inquérito do fim do mundo? No inquérito das fake news. Aliás, se Beto Simonetti o fizer, não será a primeira vez. E ainda reforçará que é cúmplice dos abusos de autoridade. Segundo palavra aí do Marcel Van Hatten. Beto e a OAB sabem que não fiz fake news. O que incomoda é a verdade que eu estou expondo. Tenho todo o processo e escrevi mais detalhes no meu artigo na Gazeta do Povo. Veja o próximo tweet. Repito, a OAB usou o inquérito do ministro para perseguir e censurar advogados fora do devido processo legal. É a desmoralização completa da OAB. Minha resposta a qualquer interpelação que eventualmente apareça já fica registrada aqui. Um exemplar da Constituição com o artigo 53, grifado com marca-texto e sublinhado a caneta. Que artigo é esse? Já falamos dele. Além de desrespeitarem o devido processo, no caso que denunciei, agora a OAB decidiu agredir a Constituição e o Parlamento brasileiro. Surreal. Foi esse aqui o discurso do dia 24, de 5 minutos, onde o Marcel Van Hatten está falando sobre a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que a OAB acionou eles na Justiça. Sobre o artigo 53, o André Marsiglia falou qual era. O deputado Marcel Van Hatten, da tribuna, ele está frisando isso porque não é à toa, assim, enquanto ele literalmente exercia a atividade parlamentar. Tava ali, ó,
no microfone da Câmara. Não foi um vídeo da internet, estava dentro da Câmara, na tribuna. Ele proferiu o discurso que julgou adequado. Se a OAB discorda das tribunas que lhes são facultadas, rebata. Acionar o parlamentar rejeita o debate, motor da advocacia, e reforça a constante violação à imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Então, esse é o artigo 3. Imunidade parlamentar. A OAB acho que tem que questionar. A OAB deveria combater a excessiva judicialização do discurso, não fazer uso dela. Deveria defender o respeito à imunidade parlamentar, não se valer de sua fragilização para acionar parlamentares. A italiana está da Veja, na interpelação da OAB contra o deputado Marcel Van Hatten. Está ali a explicação. A explicação da OAB. O que a OAB fez, no entanto, explica Simonetti, foi apresentar uma ação civil pública à Justiça Federal em 2021 contra uma entidade que usava nome e logo semelhantes ao da Ordem para deturpar a função da Ordem dos Advogados do Brasil e fazer captação irregular de clientela. Está preocupado com os clientes? Depois, em 2023, a OAB fez o mesmo pedido ao Supremo. Tanto a Justiça Federal quanto o Supremo acolheram o pedido, deram razão à OAB, que fundamentou seu pleito em atos ilícitos praticados pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil entre 2019 e 2023. Aí, eu esqueci de colocar no vídeo, só lembrei agora. Vou mostrar um negocinho para vocês sobre a OAB. Lembrar um negocinho importante. Não vou nem pausar, porque eu sei onde tá. Eu já tô separando, tá aqui, ó, reflexões. Já tô separando um conteúdo do Atlas de abril. Cadê? Aqui. Pronto. Se lembram que no dia 11 de abril, esse aqui é o Beto Simonetti. Fez discurso duro. Lavou a alma. Vocês aí que gostam de lavar, lavou a alma. E eu digo, não, se lavou a alma, tá errado. Por quê? Tá errado. Tem algum problema acontecendo. Não é para lavar a alma. Lavar a alma não traz vitórias. A OAB aciona Congresso após negativa de sustentação oral pelo ministro. Ordem dos Advogados do Brasil apresentará PEC para garantir sustentação oral no Supremo em agravos. O diálogo não foi suficiente. Agora vai. Uau! Aí quando saiu isso, todo mundo empolgado. E eu só observei. Aí eu digo para vocês, né? Sigam. Pessoas que tragam informação. Mais do que mitadas e lacradas. E uma das pessoas que eu sigo é o Emerson Grigoletti. O advogado de várias pessoas, vários réus, né, do inquérito, fake news, pessoas que vocês conhecem. E aí o Emerson, por ser advogado, né, por conhecer o que está acontecendo no Brasil, ele teve uma opinião que divergiu da maioria das pessoas. E agora vendo esse caso da OAB contra o Marcel Van Hatten, eu acho que esse tweet do Emerson Grigoletti envelheceu muito bem. Olha o que ele dizia. Vai fazer uma PEC, Simonetti? Fazer uma PEC para quê? Para fazer como a lei de abuso de autoridade, que passou a prever como crime violação de prerrogativas, mas não foi usada até hoje, mesmo diante de dezenas de pedidos de providências de incontáveis advogados que estão tendo suas prerrogativas massacradas na mais alta cúpula do judiciário? Você vai fazer uma PEC para quê, Simonetti? Para usar de propaganda em sua campanha das eleições da OAB que se aproximam? Então, aquele discurso, gente, que às vezes lava a alma. Aquele videozinho, o cara mitou, lacrou. Às vezes, ele só mitou e lacrou. Às vezes, até ele tem algum interesse, pensando nele, em si próprio. Temos que olhar sempre as situações de forma bem crítica, analítica, cada vez mais concreta. Tenho certeza que vários de vocês me acompanham há muito tempo. Assim como eu aprendo um monte de coisas, eu acho que vocês também aprendem um monte de coisas. Todo mundo já teve sua fase lá no início, né? De se empolgar com... O discurso é bacana. Mas mais do que o discurso, temos que começar a olhar ações reais e concretas. Não dá pra gente ficar, né?
só no discurso, né? O discurso não enche barriga, não enche, tô com fome, quer um biscoito, biscoito agora tem posto. É igual refrigerante, não tem não, mas refrigerante, tubaína tem. Então, vamos lá, né? Continuando, aqui começa a série de críticas ao Dilma, estamos quase entrando no segundo tema. Ai, você não tem noção da quantidade de crítica que ela tá sofrendo. Eu já chegar lá. Mas começando aqui, que tem a ver com esse caso, tem a ver com censura, tem a ver com Twitter. O Estadão escreve aqui, ó. Governo Lula flerta com perseguição a jornalistas ao tomar partido do ministro na briga com Musk. O flerta. Acho que eu vi o Flávio Gordon falando isso, né? O jornalista brasileiro adora esse termo, flerta. Não, ele tá só flertando. Né? Olha só aqui, ó. Uma piscadinha de olho, olhar 43, o Lula sensualizando. Ó, eu tô flertando. Flertando com a censura. Mas na hora do vamos ver, o Lula não. É celibatário. O Lula só flerta, mas ele nunca abraça a censura, ele nunca beija a censura, ele nunca faz relações com a censura. Ele é um celibatário, mas ele gosta de flertar. O homem tem a ginga, né? Fazer o quê? A imprensa brasileira, até na hora de criticar, não critica do jeito que deve. Mas enfim. A tarde caía no prédio da AGU, na última terça, quando o chefe da pasta, o Messias, assinou o documento de 8 páginas, despachado imediatamente ao Supremo. A AGU do Lula escolhia ali dar o primeiro passo para tentar transformar em crime a divulgação de informações sigilosas da justiça. A advocacia governamental tomou partido do judiciário brasileiro, mas seu alvo, lendo o tal documento de Messias, parecia outro, cita como notícia de fato supostamente criminoso a postagem do jornalista, é o Schellenberger. Não sei porque o Estadão não escreve o nome dele. Dito de forma mais clara, o advogado-geral do governo Lula considera delito passível de punição com cadeia expor um documento de processo judicial sob sigilo. Messias chega de alegar que o ato pode ser entendido como uma tentativa de desestabilizar o Estado democrático instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Chega, cansei. Eu gostava mais quando era o Estado Democrático de Direito. Mas esse tema é bom também, né? Na hora de você fazer um discurso, você não tem o que falar. Você não tem o que falar, você quer falar uma platitude para, né, fingir que você... Fingir não. E não, você quer falar uma platitude para mostrar como você gosta da democracia. Aí você fala, o Estado Democrático instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É o nome completo, né? É tipo você chama um menino que tem nome composto pelos 2 nomes. João Henrique. Ele já sabe que fez alguma coisa errada. O jogo de palavras tem lá seu objetivo jurídico. Manter o caso com o próprio ministro, investiga tentativas de golpe de Estado. Então, se é contra o Estado Democrático, instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, só pode cair na mão de um cara. A peça que a AGU move, no entanto, vai na direção de criminalizar qualquer jornalista que tornar público um documento sigiloso, ainda que se saiba que as investigações são sempre feitas na penumbra para não alertar o bandido. Despacho de ações ostensivas costumam ser públicos. Vez em sempre, o dono da investigação ou quem a ela tem acesso vaza conteúdos que viram notícia e o guardião do sigilo não é o jornalista. O argumento de que é crime divulgar segredo de Estado é o oposto do que o jornalismo promete ser. Do contrário, rasguem-se os mais valorosos exemplos que a história da imprensa reúne. Na década de 60, no mais clássico dos casos, o New York Times divulgou o chamado Papéis do Pentágono, uma série de documentos secretos do governo dos Estados Unidos, mostrando que a população daquele país vinha sendo enganada sobre o que se passava no conflito do Vietnã. O caso foi parar na Suprema Corte de lá e a decisão fez prevalecer a liberdade de imprensa. Na época, a filósofa alemã Hannah Arendt registrou que a ação dos jornalistas, ao divulgar o Pentagon Papers, havia exposto a mentira do Estado, né? Na medida em que a imprensa é livre e idônea, ela tem uma função enormemente importante a cumprir. Por aqui, pelo Brasil, ainda que Messias não tenha declaradamente apontado sua caneta para os jornalistas de um modo geral, ao mirar num só
parece flertar com o risco de perseguição similar a todos os demais. Aqui eu já respondo, não, isso não vai acontecer. Só é crime quando é contra os interesses do governo, feitos por alguém de direita. Você entendeu? Para de histeria. Não, o Estadão não vai ser censurado. A Folha não vai, muito menos a Globo. Só quando é de direita. Aí o couro come. Aí senta a piaba. Nos idos de 2004, o governo Lula I esboçou expulsar do país o jornalista Larry Hotter. Aqui é tipo flertar. Ele esboçou. O que é um esboço? Um esboço é quando você começa a fazer o desenho, mas você não faz, né? É o pré-desenho. Você pegou aqui, você quer desenhar, né? Uma bela mulher, você tá olhando para ela, você faz aqui um esboço, né? Você pode continuar ou não. Você faz aqui um desenho rápido de uma casa. Isso é um esboço. Não é, né, fazer a coisa. Eu gosto dessa escolha de palavras. Depois que ele publicou reportagem no New York Times vinculando o presidente brasileiro ao hábito da bebida, a gestão petista gastou 2 dias para decidir o que fazer e deliberou por cancelar o visto do profissional, o que o obrigaria a deixar o Brasil. Então, irmão, peraí. Se o governo deliberou e foi lá e cancelou, isso não foi um esboço, isso foi uma ação concreta. Então, para de falar que o Lula flerta. O Lula flerta. Não, ele não flerta. Ele tomou ação real, concreta, né? Passou do flertar, ele beijou na boca, de língua. Foi isso que aconteceu. Quem não quer beijar o Lula, né? Meu Deus. Aqui é a notícia da época. Estadão, 2004. Ó. Justiça suspende expulsão de jornalista. Então, se suspendeu é porque passou do esboço. Foi beijo na boca, de língua. Aquele hálito, mentex, né? Os casos não são semelhantes no conteúdo que foi publicado por ambos profissionais, mas indicam uma inclinação comum para mirar no autor da notícia que incomoda. O jornalista que tuitou sobre TSE e o ministro recebeu de presente documentos sigilosos e os expôs. Ainda que possa ter intenções outras, apenas o fato de divulgar papéis com selinho de secreto não deveria servir de motivo para o aparato do Estado armar-se contra o redator. Crítica aí que vem acontecendo com certa mais frequência quanto diz o governo Lula. Mas tudo bem, né? Tá no flertar ainda. Aí eu fiquei lendo isso daqui, leigo, né? Como sempre. E pensando, rapaz, com meus botões aqui do senso comum, algo errado não está certo. A Polícia Federal acha ataques contra a Janja em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Além de sonhos golpistas, a PF descobriu que grupos de bolsonaristas no WhatsApp, frequentados por Mauro Cid e outros aliados de Bolsonaro, adoravam espalhar conteúdo difamatório contra a Janja. Aí o Robson Bonin fala o seguinte, ó. Quando esses posts vierem a público, ela terá amplo material para acionar os bolsonaristas na justiça. Aí no meu senso comum, eu achava que quando você tem uma conversa no privado, cara, você só tem uma conversa no privado, sabe? Qual o problema disso? Não foi uma conversa pública, não foi uma conversa nada. Se olha só, se uma coisa é você estar conversando no privado, explicando, olha, eu roubei dinheiro de tal lugar, escondi em tal lugar. Não, você fez uma coisa muito errada. Aí você tá dando umas pistas que você está confessando que você fez uma coisa muito criminosa. Porque o pessoal tava conversando, né? Criticando a mulher no WhatsApp. Não pode mais. Que loucura, viu? Que loucura que o mundo tá chegando. Que loucura que o mundo não, né? O mundo tá chegando. O Brasil também. O Brasil lidera. Puxando aqui uma coisa do início do vídeo. Tava lembrando esses dias. Tava lembrando com esse caso do Felipe Neto. Certa vez eu recebi um e-mail. Eu lembrei isso, na verdade, eu tava escutando o Alessandro Santana num podcast, ele falou sobre isso. Tava discutindo lá. Eu lembro que eu recebi um e-mail, deve ter uns, sei lá, uns 8 meses, 1 ano. O cara que era um médico. Aí ele dando parabéns, né? Vocês às vezes, né? Eu gosto desses e-mails, fico feliz. Tento responder a maioria. Mandando, pô, acompanho, sigo.
Eu achei que era uma coisa do Atlas com problema, né? Eu fui olhar, que normalmente o pessoal manda e-mail por causa disso. Aí eu fui olhar, aí ele tava falando que qual é o trabalho, os elogios que vocês fazem. É uma coisa que chamou minha atenção, que eu fiquei martelando. Ele falou o seguinte, que lá no, ele falou que no consultório dele, eu era uma das pessoas que ele gosta de assistir, óbvio que não só me assiste, que ele consegue colocar no consultório sem sentir medo, porque ele sabe que não vai ter palavrão. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, pô, realmente, esse é um ponto. Se você olhar assim o jornalismo, né, mainstream, vendo essa questão aqui de difamação, etc., a forma como se refere às coisas, você vê que CNN, SBT, Bandeirantes, Globo, dificilmente você vai ouvir algum tipo de palavrão, né? Pode ouvir na novela, no filme, mas no jornal, no noticiário, você tenta manter um certo nível. E eu vejo que isso, sabe, às vezes, sem querer, eu falo assim, não, fala isso aqui, às vezes eu fico pensando no problema, né? Eu falo assim, não, pô, quem não fala um palavrão? Quem não xinga? Agora, pô, tá falando aqui, a informação tem que ser mais importante do que qualquer tipo de adjetivação, né? Tem dias que você tá revoltado. Aí eu aperto o botão de mute, né? E falo pra ninguém ouvir. E a gente continua gravando. Mas é importante, pensei nisso. Fiquei pensando, martelando, falei, pô, que bom, graças a Deus. A forma como a gente expõe as notícias, elas estão aí aptas a serem absorvidas, inclusive colocar para dar play em diversos ambientes, né? Aquelas pessoas mais sensíveis não vão reclamar. Mas vamos lá pro que interessa. Gente do céu. Gente do céu, gente do céu, gente do céu. Venho falando pra vocês. A crise que o Lula vem sofrendo é, assim, indescritível. Você vai mostrando uma coisa ou outra, mas não dá pra contemplar realmente tudo o que está acontecendo. Mas pra ter, né, um vislumbre, sentir o gostinho. E aqui, né, um petisquinho aqui, um petisquinho acolá, né? Uma coxinha, um quibe, um pastel. Sabe o que eu comi assim? Eu comendo assim, uns pedacinhos na festa de aniversário. Nas últimas horas eu coletei diversas coisas de diversas fontes diferentes, não só da imprensa, para vocês terem ideia do que está acontecendo no Brasil. É uma crise sem precedentes. Sério. Rapaz, nem no pior momento Bolsonaro teve uma crise dessa de popularidade, inclusive com sua própria base aliada. Começando aqui, ó. Notícia da Folha de São Paulo. Isso daqui tem até vídeo na internet. Quem postou o vídeo foi o deputado. Eu vi o vídeo sendo postado, né? Não foi só ele, mas eu vi sendo postado pelo deputado Júnior Amaral, que é do PL, né? Já foi eleito em 2018, foi reeleito agora em 2022. Ele é de Minas Gerais, então ele acompanhou. Petistas de Minas reclamam de desprestígio e deixam evento com Lula. Deputados estaduais do partido e de outras legendas de esquerda, como PSOL, Rede, PV, abandonaram a solenidade de inauguração de uma planta de insulina da Bion. Eles se incomodaram após solicitação do cerimonial do evento a cargo da empresa de que deixassem as cadeiras na primeira fileira que seriam destinadas a outros convidados. O painel apurou que o fato gerou troca de mensagens e reclamações em grupos do PT. A avaliação é que foi a gota d'água. O que é a gota d'água? A gota d'água é quando já aconteceu um monte de coisa e essa não, essa agora passou dos limites. A gente aguentou muito, mas agora, rapaz, não, agora não dá mais. Não dá mais. Lula. Enfim, a gota d'água de uma sucessão de episódios de desprestígio do Palácio do Planalto com lideranças do partido, não apenas em Minas, mas em vários estados. Vocês acham que quando Lula fecha com Boulos, que saíram inúmeras notícias no passado falando que os petistas de São Paulo não queriam Boulos, você acha que a turma engole feliz? Vocês acham que o PT de São Paulo engoliu bem o Lula trazer a Marta Suplicy, que defendeu impeachment da Dilma, sentou a piaba nos petistas de volta pro partido, para já chegar mandando como vice do Guilherme Boulos? Vocês acham mesmo? Esse pessoal, se tem uma coisa que petista gosta é de poder. Poder. Eles ficam quietos porque é o Lula. Mas isso em público. A situação tá chegando num ponto que não vai dar para segurar por muito tempo.
Entre as principais queixas estão falta de aviso prévio para agendas de Lula em estados e dificuldade para conseguir audiências com ministros e o próprio presidente. Há uma reclamação de que Lula estaria dando mais atenção para outros partidos que integram a base de seu governo, uma vez que o apoio dos petistas já estaria garantido. Lula está tripudiando da esquerda. Você é meu vassalo. Eu mando, vocês obedecem. Eu não tenho que te agradar. Não tenho. Isso daqui estava sendo discutido ontem na Globo News. A Central Globo News analisa as mudanças no comportamento do Lula. Tá igual o Biden. Aquele Lula de ficar no varejo desapareceu? Desculpa, isso aqui foi de anteontem, dia 25. E Merval Pereira aponta possível razão para isso. O Lula dava as cartas, ele adorava dar as cartas, conversar com os deputados, dava uma grana aqui para um, e hoje ele não dá mais as cartas. Lula, o que está acontecendo, Lula? Aí, break. Ele vai voltar a falar da esquerda. Mas vejam só, críticas generalizadas nas mais diversas áreas. Existe uma bolha grande que vem crescendo cada vez mais, que são as pessoas que gostam de joguinhos eletrônicos, etc, né? Quem cresceu nos anos 90, quem usava óculos era 4-olho, né? Quem jogava videogame era nerd, né? Pra quem não era moda. Hoje em dia todo mundo quer ser nerd, né? Então, bacana, é o geek, né? G-E-E-K. Galera, agora todo mundo quer ser nerd, mas tudo bem. Tem muita gente, tem vários canais. Hoje você vê, inclusive, tem streamers como um todo. E as pessoas querem ter um celular bacana, quer ter um tablet, quer ter um computador. Um site no Brasil que faz muito review, principalmente de peça de computador. Eu já acompanhei, quando eu queria trocar meu computador, foi dar um bizu, né? Eles fazem muito benchmark. É a turma da Adrenaline. Tem audiência. E essa crítica não é só deles. Vocês devem lembrar, eu acho que vocês não vão lembrar, mas isso vai estar no Atlas. Quando começou a se discutir a questão do imposto, tem um cara que é bem grande. Ele é grande tanto aqui na plataforma do YouTube quanto no TikTok. É o Mano Jobs, Moreno Zatoca. Ele faz muito review de videogame, de mão, handheld, de outros celular. E ele criticando, pô, é um absurdo, eu voltei no Lula, sei que a turma caiu em cima dele, questão do imposto, aí depois ele falou, mas não me arrependo de votar no Lula, que Bolsonaro é pior, é o gênio, fica em casa, aí, toda aquela maluquice. Mas a turma tá aí criticando, ó. A turma da Adrenaline postou, compras em sites estrangeiros como AliExpress e Shein pode ter novo imposto. Aí tá ali, ó, que beleza, não? Que beleza! E aí o Rodrigo Baltar fala, ó, o careca do Adrenaline fez o L. E fez mesmo. O Zoclinho fez o L com força. Cheio de orgulho com aquela cabeça de ovo de Páscoa da Lacta. Defende tudo que é errado, igual um leão aqui no Twitter. Agora, o Adrenaline ainda tem coragem de ficar postando essas notícias. É como se ligassem mesmo, né? Pra turma que o seguem. Mas é bom de ver. A turma que fez o L tá aí, rapaz. Lula. Gasolina vai a 5,84 e é negociada pelo maior valor em 38 semanas. Vai piorar. Alimentos sobem triplo da inflação, mostra IPCA 15. Veja o que mais subiu. A inflação tá baixa. E a comida tá subindo 3 vezes mais que a inflação. No vídeo de ontem eu mostrei no Twitter esse rapaz falando que a compra, supermercado no Brasil está caríssimo. Eu escuto isso de minha mãe direto. Aí acho que o pessoal duvidou dele, nos petistas. Ele foi fazer feira e postou ali, nota fiscal. Fiz compra hoje. Segue a imagem da nota do mercado de pobre que eu fiz, que eu vou e do carrinho. Quem acha que a economia tá bombando é porque não tem família para sustentar. Mudou o presidente para não mudar nada. Que verdade seja dita. A família dele são de 5 pessoas. Esse rapaz aqui, o muito humilde, é um lulista dodói lá do Twitter. Dodói. O Brasil está uma porcaria. As coisas estão caras, não param de aumentar. Comida, então, que era a promessa de mudança do governo, tá um absurdo. Não que eu ache que seria diferente com o Bolsonaro, mas quem nega a realidade é maluco ou tá dando pro Lula.
Gente, esse aqui é aqueles caras que faz o L, até mente se necessário for. O Fabuloso botou print eterno. Print eterno. Nem dá pra pagar. Aí vamos para algumas críticas mais fundamentadas, né? Essa daqui, nossa, essa é aquela crítica que machuca. Porque vem de um nome validado pela esquerda, o nome da política. Não é aquele influenciador de esquerda que é de esquerda, mas a área dele é entretenimento. Não. Não. É um cara da política. E que, rapaz, o James Manuel, rapaz, ele tá tentando derrubar o Lula. Só pode. Só pode. Vejam só. E ele tem um ponto muito bom. Muito bom. É um ponto que, inclusive, eu acho que poderia ser explorado pelos deputados. Poderia ser explorado pelos deputados. Já mostro. Ele colocou ali a notícia da Folha de São Paulo sobre a questão da desoneração da Folha, dizendo, ó, pedido de Lula no Supremo para suspender desoneração da Folha tem 5 votos a favor e Fux pediu vista. Aí o Jones fala assim, ó, rapaz, é curioso, o governo Lula nesse momento tá comprando uma briga do fim do mundo, com praticamente todos os setores da burguesia interna, todo o empresariado, inclusive os veículos de mídia, os jornais e as bancadas do Congresso. O Lula brigou com todo o Congresso e com todo o empresariado para suspender a desoneração da folha de pagamento. Agora pensa comigo uma coisa. O governo Lula tem força e apoio no Supremo para comprar uma briga dessa dimensão em nome da austeridade fiscal, mas não consegue fazer o mesmo, por exemplo, para fortalecer a Petrobras, recuperar direitos trabalhistas, retomar com fôlego necessário o investimento público. Eu reforço. A maioria do Congresso defende a desoneração da folha de pagamento e o governo Lula, sem meias palavras, está peitando o Congresso. Mas por que peitar o Congresso nessa pauta e não em outras? Você consegue justificar? E aí? E aí, Lula? E aí, Lula? Os deputados deviam aloprar. Os deputados deviam aloprar. Pegar isso daí. Pegar todas as propostas que a esquerda defende e falar, Lula, por que tu não aciona aqui o Supremo pra isso daqui, hein? Por quê? O que tá ganhando? Quem tá perdendo com isso? Aloprar, inclusive, também propostas que são boas pro Brasil. Por que não aciona o Supremo pra questão, pra resolver a margem equatorial de uma vez por todas? Não só a margem equatorial. Todas as obras de infraestrutura do país estão barradas por questão das ONGs. Por que não aciona? Só aciona quando é... Por quê? Por que isso daí? Por que o Lula escolhe as que ele vai acionar, já que ele tem tanta força pra peitar quando ele quer? Por que o Lula não peita, né, pra implementar sua agenda de desenvolvimento nacional? Peita aí, Lula. Estranho, né? Se você abre os comentários, eu nem coloquei nenhum aqui, mas você já deve imaginar, né? O petista se doendo, falando que na hora de criticar, com o objetivo da crítica, se o Jones Manuel tá tentando derrubar o governo, que o Jones Manuel está dando munição pra extrema-direita. Eu gosto desse. Você está dando munição pra extrema-direita? O que é que passa pela sua cabeça, Jones Manuel? Você está louco? Mas não para por aí. Breno Altman, jornalista, que já foi presidente do PT, sim, amigo muito próximo de José Dirceu, fez 2 tweets nos últimos dias, um ontem, é o primeiro, dia 22. Está surgindo uma esquerda que é complacente com o empresariado, fã do ministro, aquele que vocês sabem quem é, amável com a Rede Globo, submissa aos liberais, além de ter perdoado generosamente golpistas de 2016. Tipo a Marta Suplicy, né? Mas essa esquerda que apoia tudo isso está furiosa contra servidores federais que fazem greve. Mas vai, o que está acontecendo? Não precisa citar o nome do Lula, né? Para saber que essa crítica atinge ele. Aí volta o Breno Altman.
O princípio básico de esquerda era o da revolução. A vida dos trabalhadores só seria transformada com o fim do capitalismo. Esqueça essa segunda parte. Revolução. A turma gosta da revolução, né? Era antissistema. Após os anos 90, passou a ser do compaixão. Melhoria aos pobres sem mudança estrutural. A turma parou de defender realmente as pautas. Porque ele estava falando o seguinte, cara, cadê as pautas que a esquerda defendia? Cadê? É você pegar o tweet de cima. O neofascismo pode ser realmente enfrentado com essa lógica? Fala do Lula, Breno. Fala do Lula, Breno. Bota o nome do Lula aí, cara. Tá com vergonha? Vai ser cancelado dentro do PT, né? Vai ser chamado de ingrato. O Opera Mundi tá recebendo algum tipo de verba de publicidade, Breno Altman? Breno Altman? Você está com medo de não ser mais convidado para participar do Brasil 247, Breno Altman? E aí? Diplomacia brasileira a serviço do sionismo? O Brasil foi o único país dos BRICS a assinar a carta que visa aumentar a pressão sobre a resistência palestina. Aí, não é o que você pensa que é certo ou que é errado. É o que o governo Lula está fazendo e o que a esquerda defende. Vocês sabem o que a esquerda defende. E aí? Como é que tanca? Para por aí? Se liga. Isso aqui foi de anteontem. Olha o time. Anteontem. Assessores de Trump discutem penalidades para nações que se afastam do dólar. Ou seja, o processo de desdolarização que está acontecendo. Olha o subtítulo. Países do BRICS lideram debate global sobre redução da exposição ao dólar. Trump diz que as políticas de Biden minam o respeito pela moeda dos Estados Unidos. Pensando em termos internacionais, em termos de soberania nacional, é importante usar o dólar? Não. Mas, pensando com a cabeça do Trump, ele tá certo ou tá errado? Ele tá certo. Porque ele tá defendendo o país dele. O Trump tá defendendo o país dele, tá certo. E os outros países, não, eu não quero ficar dependendo do dólar. Mas o Trump tá certo. Está defendendo o país dele. Qual é o grande ponto aqui? É olhar atenção. BRICS versus o dólar. Tá. Mas como é que isso aqui entra no contexto do Lula? E as críticas que o Lula vem sofrendo? Canal oficial do Brasil 247. Leonardo da Tuxa ali, sentado, igual um pirobajo. Pepe Escobar. Cada dia aparecendo mais Matusalém. O outro lá que tava na casa de Portugal debatendo. E o Rui Costa Pimenta. Trouxeram o Pepe Escobar do leste europeu para defender o Lula, né? Porque é só isso que essa turma tá preocupada. Olha o que ele disse. O Afeganistão é 10, 12% da população global. É outra história. Eles dominam. Por quê? Porque eles dominam o soft power, eles dominam a comunicação, eles dominam a mídia e eles dominam o sistema financeiro internacional, que é o mais importante. Que aí é que entra o que os BRICS podem fazer em termos de desdolarização, que é uma das grandes discussões em Moscou desde o começo desse ano, quando eles assumiram a presidência dos BRICS. E continua, especialmente nesses últimos dias, e eles têm um prazo curto, porque a ministerial dos BRICS é em junho em Moscou. Eles precisam ter um mapa da mina até a cúpula, que é em outubro. E um tema central, onde todos eles discutindo, é desdolarização. Isso é uma coisa que a gente pode falar, talvez, das outras palestras, porque tem muitas reclamações contra o Brasil, inclusive, enquanto isso, que o Brasil não está levando a sério essa discussão. Isso eu ouvi em Moscou e eu fiquei chapado. E é algo que eu gostaria de tentar descobrir aqui, perguntar para alguns atores aqui sobre isso, né? Confia no Atush. O Atush vai ser o cara que vai te explicar por que, né, o Lula não está sabotando o BRICS. Não, o Lula não está sabotando o BRICS. O Atush, o maior passapanista do governo Lula, né? Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Tá ali, ó. A turma tá contra, tá a favor da desdolarização. Quem tá sabotando? Lula. Lula tá sabotando. Você acha que isso é aleatório? Olha o timing. Olha o timing. E o pior, rapaz, eu fico pensando, pagou passagem, hotel, reserva, faz evento. O Pepe Escobar vai dar no meio da cara do Lula. O governo Lula fracassou. O PT tem sorte de não enfrentar um fica em casa como o incompetente do Bolsonaro. Por essas duas linhas, já deu pra ver que não é bolsonarista.
Mas o novo mandato do sapo já representa uma nova derrocada. O antipetismo venceu a narrativa em torno desse governo. O que era bem previsível, diga-se de passagem. O problema é que a nova república está acabada, mas ninguém tem coragem de enterrar o cadáver. Enquanto isso, ela apodrece e adoece todo o ambiente. A esquerda compatível, financiada pelo grande capital, pelas ONGs, foi muito bem sucedida e o Brasil pós-2022 é um exemplo do seu sucesso. A esquerda está 100% cooptada. Mas começa a surgir uma contracorrente. Alguns começam a perceber que a revolução social de verdade não será patrocinada por uma grande fundação. A gringa Brasília, hein? Comenta com base no que ela vê na bolha de esquerda, né? A pessoa de esquerda. Foi pra rua defender a Dilma. Que sabe do que tá falando, né? Somem isso com tudo que vocês viram nos últimos dias. Você acha que esse governo tá enfrentando uma crise ou não tá? Tudo aponta para uma volta da direita ao poder em 1º de janeiro de 2027. E aí? Agora que é o ponto. Vamos voltar. O que a gente vai fazer quando voltar? Porque o Lula vai ter quebrado o Brasil. Já temos que começar a discutir, né? O novo Brasil. Não adianta, acabou. O governo acabou. E acabou com o Brasil. E aí tem umas coisas interessantes para mostrar para vocês. Vejam só. Ontem aconteceu alguns eventos ontem que quando eu vi isso, eu falei, nossa, as coisas se encaixaram. Um alinhamento do universo. Eu tava passando a ver essa matéria do Estadão. Por que o jovem brasileiro quer se mudar do país? Se há um consenso que congrega bolsonaristas e lulistas das camadas mais jovens da população, é a vontade de abandonar o país. Então veja só, sair do Brasil, não importa se é direita ou esquerda, o cara quer sair. A completa falta de crença na melhoria da situação brasileira faz com que muitos jovens, independentemente da classe social, sonhem em buscar oportunidades em outras nações. Salários baixos, medo da violência, pouca qualidade de vida são os elementos que mais motivam o brasileiro a querer migrar. Migração não é coisa que todo mundo consegue. A maioria vai ficar no Brasil. Se a maioria vai ficar no Brasil, você acha que essas pessoas que estão reclamando de salário baixo, medo de violência, pouca qualidade de vida, estão buscando o quê? Alguém que apresente para elas como conseguir melhores salários, mais segurança e mais qualidade de vida. É óbvio, mas é óbvio. E uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar com seriedade. Qual a solução que a direita tem para apresentar para essas questões? Eu sei que tem muita coisa que, se deixar de fazer, já ajuda. Como aumentar imposto. Como impedir o desenvolvimento nacional porque a turminha SG está preocupada com o peito da vaca. Eu acho que isso já ajuda muita coisa. Desburocratizar. Tirar todas essas regras de compliance que só faz exigir um monte de regra pensando na mãe terra, na mãe natureza, que você já sabe muito bem. Isso é um caminho, mas não pode parar por aí. Um levantamento exclusivo feito pela Real Time Big Data ao blog de dados do Estadão mostra que 67% dos brasileiros entre 16 e 35 anos sairiam do Brasil caso pudessem. Aí olha como esse número é interessante. Em uma pesquisa nomeada Branding Brasil de 2022, o número era de 55%, ou seja, 12% menor do que o atual estado. A mudança governamental impulsionou eleitores identificados com bolsonarismo a querer buscar guarida em outros países. A quantidade de pessoas insatisfeitas só faz aumentar. Só faz aumentar. Antes, apenas desejo das classes mais endinheiradas, que viam no exterior a possibilidade de conseguir melhor educação e informação para os filhos, a imigração brasileira mudou completamente. A maioria dos jovens que querem se aventurar no estrangeiro são de classes C1 e C2 e vislumbram trabalhos que não exijam qualificação universitária para exercerem. Por que ele não quer qualificação universitária? Porque muitas vezes ele não tem. Só que muitas vezes esses jovens sequer têm uma formação técnica no Brasil. Se as pessoas que têm formação técnica, quando saem do Brasil, desponta. E um ponto está sendo deixado de lado no Brasil. Quanto ganha hoje um bom pedreiro, um bom mecânico, um bom eletricista?
Mas no Brasil, as pessoas odeiam conhecimento, né? As pessoas gostam do diploma. O conhecimento não serve pra nada. O importante é ter o papel. Talvez você pega a questão de como é que se faz para você ajudar a vida de um pedreiro? Quais são as políticas públicas para ajudar o pequeno pedreiro que movimenta tanta economia? Porque o pequeno pedreiro, além de levantar a obra, é o cara que tá pagando pela obra, né? O pedreiro tá comprando comida, ou então ele leva de casa, vamos ver no supermercado. Tá comprando matéria de construção, muitas vezes do vizinho, do cara ali perto, que compra de um, compra de outro, etc e tudo mais. E faz girando, né, a roda. Ele pega o ajudante, sempre o ajudante, que vai aprendendo, vai virar um novo pedreiro. É um ciclo. O que é que está sendo feito? Não só para ele, como mecânico, eletricista. Qual o plano? Seja para dar mais conhecimento, para ele render mais, aumentar a produtividade, ter mais acesso a ferramentas assim, diversas. O que é que está sendo feito? Olhando a base, os técnicos. Apesar dos números divulgados pelo governo Lula, de controle inflacionário, de aumento no número de empregos, o concreto é que tudo parece uma grande quimera, né? Um grande sonho. Ninguém acredita no Lula. A população não sente essa melhora e 71% dos entrevistados não viram mudanças positivas em suas vidas financeiras neste ano. 7 a cada 10 pessoas no Brasil não estão vendo melhora. Os custos dos alimentos, serviços básicos como luz, gás de cozinha e o combustível são os vilões dessa história. E a conta de luz vai aumentar por quê? Porque Lula quer investir em catavento, transição energética. Meu Deus. O acúmulo de maus resultados econômicos desde o governo Dilma tem gerado desesperança nas pessoas. O retorno de Lula acendeu uma chama em uma porção de brasileiros que tinham uma lembrança positiva de seu período, mas que até agora não conseguiram enxergar mudanças substanciais em suas vidas e viram um desejo de voltar a comer picanha, meu Deus, coitado, e tomar cervejinha, né? Promessa do Lula ainda não concretizado. Uma quebra de expectativas que tem feito a defesa do governo diminuir. Com a falta de empregos formais, que seduzam os jovens, muitos têm partido para a alternativa, que são os aplicativos de entrega e de transporte. Com uma certa autonomia de horários, os jovens conseguem mesclar atividades e buscar uma renda para sobreviver nesse cenário econômico ruim. A tentativa do governo de regulamentar essas atividades, no entanto, tem causado profunda irritação na maioria dos trabalhadores de aplicativos. Há que se entender que os péssimos serviços de saúde, educação, transporte e segurança não seduzem o brasileiro a pagar mais impostos. Há uma ideia de perda. Quando se demora 6 meses para conseguir uma consulta, marcação de um exame, anos para uma cirurgia, muitos cidadãos têm recorrido às clínicas populares e pagando novamente o serviço para conseguirem certa agilidade. Creches clandestinas em bairros com cuidadoras têm sido alternativa para as mães que precisam trabalhar e não conseguem vagas nas estruturas municipais, gerando mais um custo para o seu cotidiano. Os ônibus lotados e perigosos têm sido substituídos por aplicativos de transporte, caronas pagas e até mesmo mototáxis irregulares. Na briga política pelo poder, esqueceu-se do mais fundamental: o povo. Não há governo ruim na democracia que consiga manobrar o desejo popular. Se o país não reagir após uma década de maus resultados, a incidência dos que pretendem abandonar só tende a crescer. O orgulho de ser brasileiro, bradado outrora em cânticos de estádio de futebol, pode até não esmorecer, mas estar no Brasil nem sempre será bom. Cada jovem brasileiro que sai é um possível talento que o país desperdiça. Para construir o futuro, urge olhar para o presente e reverter um quadro de desesperança que assola os construtores desse amanhã. As pessoas querem um caminho, uma solução. As pessoas, os brasileiros, em sua grande parte, estão às vezes preocupados, gente, em sobreviver. Muitas vezes a pauta da luta pela liberdade não ecoa no coração dessas pessoas. Elas até acham que é importante. Mas a vida dela tá tão difícil que ela fala: bicho, me perdoa, nesse momento eu quero comer. Quero garantir a comida, quero garantir o sustento. Pausa. Pausa que a gente vai falar sobre liberdade de novo. Vai falar como ganhar. Ontem também saiu essa nota. Porque a Petrobras é a petroleira que mais paga dividendos para a ciência no mundo inteiro. E a gente comentou sobre isso mês passado. De um lado, tá a turma que acha que, a Petrobras tem um papel, né? Tem que, pelo amor de Deus, tem que investir também. Aí do outro, tem analistas de mercado, acionistas da empresa que defendem que a empresa mantenha o alto patamar de distribuição de dividendos, o que torna suas ações mais atrativas, tá? E aí? E daí? Pelo que me consta, a Petrobras continua sendo uma empresa pública. Maioria, pelo menos, né?
Pagar dividendo é normal, tem que pagar. Mas tem que pagar os maiores do mundo. Eu acho que tem que pagar. Assim, proporcional, né? Assim, na proporção que as outras empresas praticam. Não é possível. As empresas privadas pagam menos dividendo do que a empresa pública. O que, gente do céu? Gente, tem algo muito estranho acontecendo. Eles argumentam que a empresa já tem um nível elevado de investimentos e que certos projetos de interesse do governo, como as refinarias, não serão lucrativos. E daí? Ele tá preocupado com o lucrativo. Tem que ser também importante para a soberania nacional. O Brasil até hoje não é autossuficiente no refino. Até porque, se fosse, podia vender a gasolina por um preço muito mais barato, porque não ia precisar comprar lá fora. Porque qual é o problema? Você precisa de 10 litros de gasolina, mas você só faz 7. As 7 você consegue fazer a R$2. Só que os outros 3 que faltam, você tem que comprar a 5 lá fora. Você fez a R$2, você vende a 3. Beleza. Quem que vai querer comprar a 6, né? Porque vai ser 5 mais R$1 de lucro. Quem que vai querer comprar? Agora, se você garante que toda a produção se acontece no Brasil e você está gastando R$2 para fazer, vende a 3. Você continua tendo lucro. A empresa não vai dar prejuízo. O problema não é dar prejuízo? Não vai dar prejuízo. A gente vai ter uma gasolina muito barata. Que eu acho que é importante, né? Todo o país, para se desenvolver, precisa de energia em abundância e barata. Mas os liberais não querem isso. Porque os liberais, eles estão pensando neles. A única ideologia que o liberal tem é o dinheiro no bolso dele, não no teu. Ele tá de boa. Tu tem ação da Petrobras? Tu tem? Porque os liberais têm muitas, viu? Tô ganhando muito dinheiro. Considerando os valores em dólar, a empresa aparece como a maior pagadora de dividendo entre as grandes petroleiras nos últimos 2 anos, quando os desembolsos somaram 57,6 bilhões de dólares, superando em muito as outras 3 maiores pagadoras no período, como ExxonMobil, 29,8 bilhões, a Chevron, 22,3 e a PetroChina, 20,4. A Petrobras é basicamente o triplo. Gente, tu já imaginou se pegasse, né, 37 bilhões de dólares, multiplica por 5, dá quase... Vamos botar 35 bilhões por 15, rapaz, dá 175 bilhões de reais. O Brasil não tava no déficit. Na verdade, não tinha pra gastar, né? Você podia investir que seja em obra. Imagina, o Brasil ia estar com canteiro de obra ao redor dele como um todo. Ia ter canteiro de obra em todas as regiões. Ah, não tem como, não tem. Então dá pro povo. Dá que ser R$5. Tá melhor. Absurdo isso. Dá pro povo, então. Dá R$5 pra cada um. Pra todo mundo ficar feliz. Acho que tá até mais, viu? Deixa eu ver aqui quanto é que seria. Como aqui? Deixa eu olhar aqui como é que seria. Deixa eu ver, que eu não fiz essa conta antes. 175 mil. 175 milhões. 1, 2, 3. Pronto. Vou dividir por 205 milhões. 205, 1, 2, 3. 1, 2, 3. R$250. R$250 para cada brasileiro. Tá melhor do que por liberais. Por trás do embate dos dividendos, há 2 visões sobre o papel da Petrobras. Há segmentos da sociedade e do governo que entendem que a estatal, maior empresa brasileira, deve ser usada para alavancar o crescimento do país e garantir a segurança energética. Também. Não é deixar de pagar dividendos, mas por que a Petrobras tem que pagar mais do que as outras? Para o engenheiro químico Felipe Coutinho, presidente da EPT, é fundamental que a empresa invista no setor para reduzir a dependência do país da importação de combustíveis. Hoje a estatal exporta óleo bruto e importa derivados. E eu realmente acho, né? Tem que parar de ser dependente dos outros. Mas o que isso tem a ver com sair do Brasil, com as críticas ao Lula? Vejam só, fato curioso. Eu vi essa notícia ontem e fiz um tweet. Uma pequena letra, eu sei. Eu vou dar um zoom. Veja se o que eu tô falando é algo de outro mundo, é algo que, sei lá, na minha cabeça, né? Acho que a maior parte da direita meio que concorda com isso daqui. Posso estar errado, mas acho que a maior parte concorda. Essa aqui é uma discussão que ninguém quer ter, né? Coloquei a notícia. E que mexe com a fé de muitas pessoas. Não tem problemas a Petrobras pagar dividendos, faz parte. O problema é que a relação gasto com investimento versus o dividendo é ridícula. Parece teoria da conspiração, mas o Brasil segue sendo drenado como a galinha dos ovos de ouro por agentes nacionais e internacionais. Até hoje o Brasil não é autossuficiente em refino. Seguimos dependentes de outros países numa questão basilar. A agenda do petróleo vem destruindo o Brasil há mais de 100 anos.
Vide a CPI do Rockefeller, a CPI dos 357, que mostrou que as petroleiras estavam injetando dinheiro na imprensa nacional, sim, amigo. Naquela empresa que vocês conhecem, todo brasileiro odeia, plim plim, para manipular a narrativa contra a campanha O Petróleo é Nosso. Isso não é conjectura, isso é fato comprovado por documentos numa CPI. Em meus estudos, eu já encontrei matérias da década de 30, já até levei em vídeo, mostrando que o Brasil já tinha etanol e já tinha adaptado o carburador, inclusive já usavam em veículos de carga. Mas quanto tempo durou até surgiu o projeto Proálcool? Eles não querem o Brasil autossuficiente em energia. Fala-se muito sobre a privatização da Vale feita por FHC. Falam que foi um crime de lesa pátria. A Petrobras nunca conseguiram de fato, mas o controle da empresa segue se dando de outras formas. E esse assunto ninguém quer falar, porque liberais só querem dinheiro. Liberalismo não é sobre liberdade econômica. Quem está preocupado com isso é seu Zé, que sustenta 3 filhos e tem um Estado nas costas dele, cobrando imposto até no refrigerante. Os petistas, por outro lado, só olham para o Brasil para ver como eles podem ganhar com determinada situação. Não tem projeto de país, não tem um projeto de soberania nacional. A Faria Lima agradece a Lula. Liberais seguem fingindo fazer oposição e o brasileiro segue sem ver o que a empresa com responsabilidade social deveria fazer para o seu povo. Não é acionista, majoritário não é o povo, que é o governo? Cadê? O que o povo está ganhando? O povo só ganha na hora de pagar, que tem algum desvio, né, na Postales, no fundo da Petrobras, fundo de pensão, aí o povo tem que pagar. Só isso que o brasileiro ganha. Faça um teste. Proponham que a Petrobras siga a relação dividendo versus investimento praticado pelas grandes petroleiras e vejam os liberais surtarem. Eu não tô falando muito para deixar de pagar. Com esse dinheiro todo, não precisa cobrar imposto da Shine, imposto nisso, mais imposto daquilo outro, IVA, reforma. Não, reduz a carga tributária então, pega esse dinheiro e injeta no tesouro para reduzir o imposto do povo. Não é melhor? Aí eu fiz esse tweet e pô, eu quis mostrar. E o contexto, o brasileiro saiu, o brasileiro sem esperança. Rapaz, alguém deu RT no meu tweet que saiu da direita e começou a rodar. Eu quero trazer só alguns exemplos para vocês entenderem. O que eu tô defendendo aqui tem uma coisa absurda, além do bom senso. Eu tô defendendo estatizar a empresa. Eu tô defendendo não pague dividendos. Pô, o cara tem ação, não vai pagar dividendos? Não, tem que pagar agora. Paga do jeito que as grandes petroleiras estão fazendo, né? Não pode uma empresa estatal pagar mais dividendo do que a empresa privada. Pelo amor de Deus, a empresa privada, o foco 100% é lucro. A Petrobras, ela, além do lucro que ela tem que dar, ela também tem a componente social. Por falar o óbvio. Porque eu falei o óbvio. Olha isso. Atualizações de Kims à esquerda do PT. Kim Jong-un, Kim Kardashian, Kim Paim, Kim Kataguiri. Será que... Não, Kataguiri de jeito nenhum. Eu estou mais à esquerda que o Lula. Esse perfil tá tudo no toco. É um perfil lá da bolha trabalhista nacionalista. Kim Paim à esquerda do PT. Esse cara é eleitor do Ciro Gomes. Quem diria que eu repostaria o Kim Paim mais à esquerda que o governo? Também eleitor do Ciro Gomes. Esse é lulista. Pela primeira e única vez, tenho que admitir que esse facho da extrema-direita está correto. Parece que tem gente que pensa um pouco além da Faria Lima. Eu gostei desse comentário. Eu falei, rapaz, olha, o facho de extrema-direita chocou o petista. E ele concordou comigo. O petista concordou comigo, rapaz. O petista concordou comigo. Vejam como são as coisas. Se alguém estiver contra esse posicionamento aqui, é um entreguista. E vocês sabem quem está ou ficaria contra esse posicionamento somente pelo carteiro. Ou seja, só porque sou eu. Só porque eu sou da direita, bolsonarista. Olha a bandeirinha que tá no perfil. Ó, trabalhista, olha aquela bandeirinha. Você acha que é um perfil de direita? Algo está mudando, não é possível. Esse Fausto Oliveira, ele... Se eu não me engano, até nos programas do Ciro Gomes oficiais, que tinha um espécie de podcast, ele participou. Eu já vi esse cara em algum vídeo no Twitter. E o que eu quero mostrar com tudo isso? Ah, ainda tem outro, ó. O complicado da né? Ex-esquerdinha, né? Porque a esquerda não é mais esquerda, segundo esse cara, no Brasil hoje. Eles não ligam para as pautas que realmente importam pro Brasil. Gente, eu só tô falando do óbvio, pensando no Brasil. O que eu acho que a maioria das pessoas da direita concorda.
Aí vem um cara querendo mudar essas porcarias pela raiz e não se elege. Tá falando do Ciro Gomes. Mas é só o 9 dedos aparecer falando em identitários, pronto, tá eleito. Com base nisso, vamos falar de liberdade. A agenda que mais incomoda a turma da direita. Antes de falar sobre esses tweets. Fiz esse organograma que tá meio difícil, né? Mandei pro amigo, ele não conseguiu entender. Mas vejam só. Temos na direita, né, uma luta constante pela liberdade. É pauta central da direita, acho que vocês vão concordar comigo. E o que as pessoas querem? Vencer. Chegar aqui na vitória. Mas a luta pela liberdade, né, passa por ter maioria legislativa. A gente tem? Não tem, então a gente não vai vencer. A gente não vai vencer. Não venceremos. A gente tá aqui, ó, não tem maioria no Congresso. Tá, se a gente não tem maioria no Congresso, a gente tem que buscar ter a maioria. A gente já buscou, né? Os deputados já tentaram conversar com muitas pessoas. O Centrão não comprou a ideia, né? Então, a gente não conseguiu, tá aqui, ó, a gente não conseguiu apoio. Então, falhamos em buscar a maioria na presente legislatura. Então, vamos lá. Se a gente não tem maioria, então sobrou pra gente as eleições. A gente tem eleição. Se a direita tem uma agenda que fala para poucas pessoas, a gente vai eleger poucas pessoas, óbvio, e a gente não vai ter maioria no Congresso. A gente vai ficar preso nesse ciclo. Ou nesse ciclo. A gente não vai vencer. Agora, se a direita, nas eleições, não só nas eleições, né? Mas se a gente consegue ter uma agenda que converse muitas pessoas, a gente vai acabar elegendo muitas pessoas. Se a gente tem muitas pessoas, a gente pode obter amplo apoio no Congresso, aí a gente pode ter uma vitória. Eu falo isso várias vezes. Para resolver alguns assuntos, às vezes não vai ser batendo no assunto que a gente vai resolver. Olha, o carro, ele anda quando o quê? Quando a roda gira. Se a roda não tá girando, você vai trocar a roda? Não. Porque não é trocar a roda que vai fazer a roda girar. Pode estar faltando gasolina, a gasolina não tá chegando, pode não ter ar, pode não ter compressão, pode não ter faísca, pode ter vários problemas, o virabrequim pode estar quebrado. A roda não vai girar enquanto você não consertar o motor. Não é a roda, é o motor. Você precisa ter a maioria das peças do carro funcionando para a roda girar. O motor tem 4 pistões. O carro comum, 2 estão quebrados. É possível que o carro ainda ande. Com 4 vai. Tiver um com baixa compressão, 3 pistão bom e um meia bomba, vai, é maioria. É como se fosse a vida pública. E pra gente ter a maioria, o que a gente precisa? A gente precisa pensar também nas pautas que a maioria da população apoia. Eu só quis mostrar isso aqui pra vocês, não vou falar, olha, eu consegui furar a bolha. Não, gente, eu não sou candidato, eu não serei candidato. Nunca me coloquei como candidato. Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês como nós falarmos de outros assuntos e pensarmos como falar, os termos que nós utilizamos, a forma como nós abordamos os assuntos, nós conseguimos às vezes falar para fora da direita. Eu tô vendo, assim que semana a semana, eu fico olhando ali a notificação, comentário, eu falo, olha, a turma tá seguindo, hein? Turma, pessoas que não são direita. Porque, não sei, eles veem, eu sou alienígena. Ele assim, aquele alienígena, é o cara que tem uma posição meio diferente. Eu não acho que eu tenho uma posição diferente. Eu acho que o que eu defendo é o que a maior parte da direita defende, que é o Brasil no final do dia. A maior parte da direita, mas desde sempre, é uma direita antiglobalista. Não tem como ser antiglobalista se não você for anti toda essa agenda verde e agenda SG. Não tem como, isso tá lá desde sempre, era chamado de conspiração de lá atrás, tudo é direita. Assim, eu acho que eu só tô defendendo o que a direita defende. Mas tentando colocar isso, né, numa linguagem que mais pessoas entendam, tentando me fazer entender, tentando abordar, sabe, com um pouco mais de jeitinho a educação, vendo os termos, esse termo às vezes tá muito mais à direita, não sei. Mas isso aqui de sugestão, para quem for político, eu não sou político. Não adianta eu ter agenda, talvez eu convença alguém a voltar em alguém da direita, né? Mas eu vejo diariamente que tem muitas pessoas que se ouvissem o que a direita realmente defende e olhar com outros olhos. Porque foi criado um espantalho que a direita não gosta de pobre, não gosta disso. Sabe aquele papo de bocó? Só que se a gente só martela a luta pela liberdade, fica parecendo que a direita só se importa com o judiciário. Que a agenda da direita é derrubar o judiciário.
Não é isso. Não é isso. Discutir um projeto de país, discutir agendas, pautas, segurança pública, é mostrar para a população quem está se importando com a vida delas. A vida deles. Já travou que deles ou delas, enfim. É a população, quem está se importando com a vida do povo. Vocês entenderam, mano? Que eu botei aqui no organograma, não tá dos melhores, mas acho que dá para entender o processo. Não é abandonar a agenda da liberdade, mas não podemos ficar apenas nela. Não vamos trazer novos apoiadores para a direita só falando dos mesmos assuntos. É difícil. É difícil estudar sobre outras coisas. Me levou muito tempo até começar a entender um pouco mais do que se passa lá fora. Eu acho que, vou falar assim, pouco quando eu comecei a me interessar no que passava lá fora, quando teve o conflito lá no leste europeu. Comecei a ver e falei, gente, não sou especialista em geopolítica, olhando na besteirinha aqui, eu colei e começando realmente a ler. Ah, eu leio. Não tem como eu não ler mais notícias do que eu trago em vídeo, isso tá óbvio. E você vê a quantidade de coisas que a gente comenta todos os dias. Então, acho que dá pra provar que eu sou uma pessoa que tenta, mas eu me esforço. Eu não sou político, eu não sou candidato, deixando isso muito claro, mas tô deixando aqui um caminho que eu acho, porque eu quero ver a direita crescer, que dá pra ir, porque eu também, cara, isso aqui eu tô colocando em prática, eu tô vendo que tá andando. Eu não tô defendendo coisas que eu nunca defendia. Eu não tô defendendo o que eu acho que a direita sempre defendeu. Deixo aqui só de exemplo. E aí, pra terminar, eu já reclamo desse cara há muito tempo. Encerrar com isso, né? Tem gente na direita. Aí agora no conflito, que tem na direita que venera o Roberto Campos Neto. Eu já não suporto ele há anos. Desde que ele começou, acho que 2021, com aquela história de fazer um inventário de emissões de carbono no Banco Central. Nossa, o vídeo já tá longo, o vídeo vai ser atrasado hoje. Em cenário global marcado por desafios climáticos, ambientais e sociais sem precedentes, o financiamento sustentável exerce um papel fundamental na mobilização dos recursos necessários a uma economia sustentável e inclusiva. A Tsu colocou, né? Agora eu entendo porque ele é mal visto por algumas pessoas. Pois é, por isso aí, não dá. Isso é ser liberal. Para de achar que liberalismo tem a ver com liberdade. Não, nunca teve. As pessoas já lutavam por liberdade antes de surgir no ar o liberalismo. Sabe? O que a gente defende é bom senso. Finança sustentável, né? Financiamento verde. Aí, pra mim, Roberto Campos Neto é igual petista. Tudo que ele propõe eu tô contra. Campos Neto vê risco para rodar Pix com falta de investimento no Banco Central. Beleza. É importante investir no Banco Central. Mas olha a maldade. Roberto Campos, né? Neto, afirmou na segunda que a agenda de inovação da autarquia está andando mais devagar por falta de investimento e voltou a defender a importância da aprovação de uma PEC que confere autonomia financeira do Banco Central. Campos Neto argumentou que os demais bancos centrais do mundo, olha só, têm agendas mais progressistas ou que inovam, já tem dimensão da autonomia financeira administrativa. Os progressistas já são autônomos. Vamos ser também. Finanças sustentáveis, descarbonização, emissões de carbono, agendas progressistas. Esse Robertinho, hein? Vai lá, embala que o filho... Eu não suporto esse cara. Isso aí é liberalismo na veia. Quem não tá entendendo ainda, não vem me falar que ele distorceu o Adam Smith, não. Não dá, gente. Não dá. Pra mim hoje tá claro. A direita, o movimento de direita, ele foi sequestrado no pós-Lava Jato. A galera, os liberais que não têm votos, eles utilizaram o sentimento antipetista para entubar na direita uma agenda liberal. Falando, não, olha só, a solução pro Brasil é privatizar tudo. Vamos privatizar tudo que vai resolver. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Nada. E onde é que estão os liberais hoje? No colo do Lula, todos. Todos, rapaz. É uma coincidência sem igual. Aí os liberais diziam, não, Bolsonaro não dá, né? Ele é meio estatista. Quando é que Bolsonaro foi estatista na vida dele? Para! Quando que Bolsonaro foi estatista na vida dele? Quando?
Não, ele tinha uma posição meio assim. Quando que Bolsonaro teve uma posição estatista? Bolsonaro sempre foi um cara pró-soberania nacional. Desenvolvimento interno. Um cara preocupado realmente com um desenvolvimentismo no Brasil. Só isso. Aquela visão. Aí a turma fala, não, os militares eram de esquerda. Olha, eles estatizaram. Sério, gente, é um pensamento assim que... E se você faz um raciocíniozinho de dois tico-teco, você vê que tem algo muito errado que está sendo colocado no ar. A agenda foi sequestrada pelo liberal. A turma comprou. Não, eu sou maldita hora que surgiu. Conservador nos costumes, liberal na economia. Um dia eu já acreditei nisso. Graças a Deus eu tô liberto. Eu já não vai. Eu não vou trocar o que eu estou vendo pelo que estão me falando. Eu estou vendo Armínio Fraga, Pércio Arida, o Baixa, toda a turminha de sempre aí. Além do que eu tô vendo, agora eu tô olhando pro passado, mas desde a época do Império, que veio o Bardaró, aí veio Júlio Frank, aí foi no Partido Liberal, que na verdade já é o desdobramento da bucha, dão um golpe, tomam poder, ficam no poder, perdem por Vargas, tentam dar o golpe no Vargas, perde 32, fomentam um golpe em 64, isso aconteceu, não vou negar os fatos. Júlio de Mesquita Filho, desde 62, articulava um golpe no Brasil. Não, pô. Pelo amor de Deus. Ainda bem que os militares não saíram do poder. Deu uma banana pra vocês e ficaram. Vocês já imaginaram a turminha a turminha que tá aí do estado? É a mesma turma, a mesma família. As mesmas famílias. Vocês já imaginaram se essas famílias tivessem tomado o poder em 64? Porque esse era o plano? O plano era dar um golpe e depois tomar o governo em 66. Aí os militares falaram, não vamos sair. Aí que veio a frustração. Aí que a Globo deixou de apoiar. Aí que o Estadão deixou de apoiar. Não vou comprar essa história. Eu acredito no que eu li com os meus olhos. Eu fui conferir a história. Não compro. Quero uma direita que pense no Brasil. Que coloque o bom senso pra andar. Muitas vezes Bolsonaro foi criticado. Olha, fazendo mão de obra. Pra quando o PT vinha, ele tá certo. Obra pro povo. Tem nada melhor que um político que eu posso fazer que deixar um legado de melhoria de vida pra população. Bolsonaro entregou não sei quantos mil títulos de terra, mais de 400 mil títulos de terra. Um INDMST recebeu. Ele tá errado, é? Tá mais do que certo. O Brasil tem que ter as direitas. Eu quero que o Brasil tenha casa. Eu quero que o Brasil tenha carro. Eu quero que cada brasileiro tenha um carro. Fumaça pra todo mundo. Não quer ter, não compre. Mas que tenha condições de comprar pelo menos um carro. Em 2024, era pro mundo inteiro estar com capacidade de ter um carro. Porque você vai num país chamado desenvolvido, o carro é barato. Todo mundo tem um. Não dá pra ter esse sonho no Brasil. A gente tem que sonhar com um país de porcaria, que todo mundo vende almoço pra pagar. Vende o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde pra ver se janta. É como tá o Brasil hoje. A gente não vai pensar sobre isso. Não vai pensar no próprio, não vai pensar na segurança pública. Primeiro que pra gozar das qualidades da vida tem que estar vivo. No Brasil hoje, tu sai de casa. Qual é o pai que o filho sai e não fica preocupado? Só se for um pai desnaturado que não liga pros filhos. Você vê o que acontece nessas festas? Você vê o que acontece nas escolas? O cara já manda o filho pra escola triste. Fala, meu Deus, o que vai acontecer com o meu filho? Vai ser doutrinado. Pô, eu não quero um país desse, não. Posso não estar morando no Brasil? Minha família tá. Não descarto um dia voltar pro Brasil. Sério, gente. Não dá. Até quando a gente vai ficar nessa situação toda aí? O Brasil tem vários problemas, a gente tem que começar a discutir ele de forma séria, pro bem da própria direita, para mostrar para outras pessoas que nós estamos preocupados com o Brasil. Sabe, parem de acreditar nesses espantalhos idiotas que a Rede Globo criou. São espantalhos. Ai, antidemocrático. Ai, bolsonarista. Ai, fica em casa, gênio. Meu Deus. Sabe, o brasileiro também não se ajuda. Não se ajuda. Era só ter apertado 22 ano passado. Ano atrasado tá tudo resolvido, não. Calma, respira. Não vou me empolgar também. Só não ia salvar o Brasil, não ia virar a Suíça do Sul. Mas, pô, com certeza tava melhor. Com certeza já tá melhor. Não tem que me faça acreditar que tivesse pior. Mas ficou longuíssimo. 1h23. Me perdoem. Amanhã a gente volta a fazer o vídeo coisa. Vai ser também não. Vai ser o vídeo hoje tardíssimo. Mas queria comentar isso com vocês. Quero ver a direita crescer. Essa é a minha prioridade. Eu acho que vocês não duvidam de mim. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, põe no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Pedro na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br.
tudo tá sendo registrado lá. Curte, compartilha. Vou mandar o vídeo que eu dei do Pepe lá no Telegram, na descrição. Que ele ganhe beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!